E aí galera, aqui é Ken Mira do canal KMG Animes e estou aqui para falar de anime mais uma vez. Dessa vez retornamos com Baki novamente, mais especificamente para trazer aqui parte do primeiro capítulo de Baki Guide Yuenchi versão mangá. Sim, existe uma obra de Baki que ela é uma prequel, ela acontece antes de toda a treta que a gente conheceu da obra assim. E ela até mesmo tem momentos que se passa simultâneo com o Garouden. Então é uma obra extremamente importante, onde vamos ver o universo de Garouden e de Baki se cruzando. E isso é muito interessante porque vai alinhar esse universo de uma vez por todas. Inclusive vai ter muitos personagens bons, como Tamba Bushishi, Shumei Kuga, Matsuo Jozan, até mesmo o arqui-inimigo, ou melhor assim, o rival de longa data, de parceiragem dele, né, que é o Izufu Izumura, o Taizan Matsumoto, que é o pai de Kozue. Então muita coisa vai se passar aqui, a gente vai ver muita história, agora até mesmo explicações do que aconteceu com o pai dela e tal. Então essa obra é importantíssima. Eu peço a vocês que de fato acompanhem esse trabalho que eu vou fazer aqui. Eu sei, não é a obra principal, mas é canônica, vocês devem ver, porque vai depois gente aí falar um monte de coisa sobre Baki sem saber onde tudo começou, onde as tretas já aconteceram. E inclusive essa obra ela é focada no Yanagi, um dos maiores vilões aí de Baki até então, que é o japonês do vazio que sai destruindo tudo com a palma da mão e quase matou o Baki envenenado. Mas antes de começar a falar sobre tudo, eu fiz a tradução do que foi liberado pela Kita Junten recentemente, no caso hoje, bem cedinho, que no caso tinha ali as informações de algumas páginas do capítulo inicial de Baki Guide Yuenchi, que vai lançar no dia 3 de 17, tá? Então eu vou estar falando sobre isso, vou estar aqui trazendo uma tradução, e a tradução, no caso, direto do japonês, do original. Eu agradeço ao Kiro que me ajudou a fazer essa tradução. Se você quiser entrar em contato com ele, tô deixando também o Instagram dele para você estar acessando. Mas enfim, introdução longuíssima, muita coisa eu falei aqui, mas era importante para vocês entenderem. Por favor, ajuda, dá visualização, porque é muito importante essa obra ser reconhecida e ser espalhada, no caso, para quem gosta de Baki, porque é uma das coisas mais principais que você precisa acompanhar a partir de hoje. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, você sabe como funciona, cardzinho aqui em cima, com exemplos para você estar assistindo. E deixa de resenha. Bora pro vídeo, bora comentar sobre tudo isso. E no final eu vou fazer uma resenhazinha sobre este mangá. Primeiramente a gente vê aí logo de cara, né, a foto onde mostra as duas promoções de duas revistas. A revista de número 16 e a revista de número 17. A de 16 realmente será focada em Baki Guide Yuenchi. Inclusive já é dita a data, 17. Pode ser que a gente consiga um pouco antes dessa revista aí, por meios libidinosos e estranhos. Não devamos mencionar muito o que é que eu quero dizer aqui. E também tem ali a 17, que já vai falar da Grande Família, né, que é outra obra em si, que vai ser no dia 24 desse mês. Mas sim, logo no início, antes de comentar sobre tudo, devo te lembrar que Bakidou está em hiato e ele é desta revista, tá? E aí o que acontece é que Bakidou em si meio que deu entrada para Baki Guide Yuenchi, onde tem ali dizendo embaixo que teremos 71 páginas. Não se sabe dizer o que realmente quer dizer, se vão ser 71 páginas, um único capítulo, ou se vão ser vários capítulos aí dentro. A gente ainda tem que conferir isso no dia que ela lançar. Mas o fato é que você já pode ficar antenado, porque isso é comum, tá? Todo início de serialização de alguma obra de Baki, geralmente o primeiro capítulo é grande. Isso aconteceu com Hertz Zekai, isso aconteceu com Baki Guide Kizuzura e Scarface, e também aconteceu com Baki Genjin, que é o de dobro, teve bastante páginas logo de início. E aí, na segunda página que a gente vê, que foi lançada pela Kita Junten aí de graça para todo mundo, a gente se depara logo com uma coisa linda, que é, no caso, o parque de diversões que dá nome ao mangá. Se você não entendeu, Baki Guide Yuenchi significa Baki Spin-Off Parque de Diversões. Esse é o nome da obra em si, tá certo? Tudo é focado nesse parque e o que ele representa na história.
E aí vemos uma narração, né, uma conversa ou pelo menos uma explicação de alguém para outra pessoa, onde se diz o seguinte: você já esteve no parque de diversões? Se é perguntado. E o outro diz: não, eu não estou com medo. É um pulo de conversa. Eu não tenho medo de morrer ou ser morto. No final das contas, o que a gente acaba vendo é que ainda se conta mais informações sobre esse parque. E o lado obscuro dele, onde a gente vê bastante sangue, né? Nos brinquedos, nos ursinhos, e inclusive uma mão ali de alguém que provavelmente morreu. Isso é dito. A arena subterrânea é um bom lugar, mesmo o resultado sendo a morte. Este é o verdadeiro caminho do guerreiro. Isso mesmo. Apesar de não citar realmente o parque de diversões, está deixando claro que existe outro lugar que é semelhante à arena subterrânea que ele está falando aqui. E aí, em seguida, vemos o que está rolando no parque de diversões, ou pelo menos o que rolou, né? Que tem alguém que se lascou ali. E aí se é visto uma grande roda gigante e aos pés dela está dois caras lutando, que não tem sua identidade revelada ainda. E aí se continua ainda a falar. Esse Yuan-shi não existe, certo? Uma indagação se existiria ou não. E aí a outra pessoa fala que sim, existe. E ele nunca iria, nem por 100 milhões de ienes. E aí se é falado, não sei, e não quero saber onde fica o Yuan-shi. E novamente se é dito, só, peraí, o que você está fazendo? Sem chance, você... Como se fosse uma indagação conversando com alguém. Essas partes, pelo que eu lembro do que eu li da Light Novel, isso está referente a alguns momentos no futuro que vão ter uma conversa com relação a isso, a ir ou não no parque de diversões. E aí uma pessoa acaba indagando onde é que fica e essa pessoa não acredita que alguém quer ir para lá. E aí vamos para outro momento, para outra parte da história, agora pulando para logo após a saga dos prisioneiros. Lembra lá de Yanagi que ficou sentado? Agora só que isso aqui é antes de acontecer os eventos de Revenge de Tóquio, tá? Que é aquele capítulo lá que Yanagi foge da prisão pela segunda vez. E aí se é dito, o que Ryuko Yanagi está fazendo? Como você pode ver, está com medo. E Yanagi fica ali parado, sem se mover nenhum músculo. E ainda se é contado, ele senta-se na cama o dia todo e não diz uma palavra. Bom, você não pode se livrar desse queixo, né? Falando, né, que isso é algo que incomoda, isso que é algo que meio que traumatizou ele, ou pelo menos dá a entender. E aí a gente vê o que foi que aconteceu, e é aquela bendita cena da saga dos prisioneiros, onde é Nagi que está sentado e sem uma das suas mãos, ele é atacado por Yujiro. E ali se é falado, depois de tudo, embora tenha recebido aquele golpe de Yujiro, Hama continua vivo. Isso é interessante porque dá para nos mostrar que provavelmente o golpe que Yanagi recebeu é um golpe absurdo, não é um golpe qualquer. Até porque se você parar para pensar, ele é uma das poucas pessoas que teve a cabeça, o rosto, parte do queixo ali destruído, estourou, né? Acabou arrancando um pedaço, teve que botar uma prótese ali, tentar restaurar, no caso, a situação dele. E isso é interessante porque isso pode nos mostrar que ele é mais resistente do que a gente imagina. Porque o Yujiro parou ele, fez ele apagar com um golpe só, mas foi um belo de um golpe. E aí vemos o Yanagi na prisão novamente. Aquela cena que a gente vê antes, no caso de Revenge de Tóquio, ele preso lá e catatônico. E aí se é dito. No entanto, existem cumes onde os globos oculares se movem e olham para isso. Como que ele diz assim, ó, tem alguns pontos que o Yanagi consegue olhar. Ele dá uma olhada e aí ainda mais explica um pouco mais. E essa pupila que está brilhando pelos seus olhos é atemorizante como fogo azul brilhando. Como se fosse algo aterrorizante, macabro, algo tenebroso. E ainda assim se é contado mais. Claro, você não precisa se preocupar com uma fuga. Seguindo a forma anterior, a gaiola também é feita de plástico feito sob medida. Lembra lá que o Yanagi, ele tinha tanta capacidade de fugir, de tanta força e até mesmo poder destruir algo que tancaria até uma bazuca, né, um míssil. Simplesmente o Yanagi foi botado num lugar preso semelhante ou até mesmo melhorado.
Mas a gente sabe que no futuro isso vai ser destruído, porque em Revenge in Tokyo revelou que ele conseguiu mais uma vez sair dali. E aí, o guarda, que é o terceiro guarda especial, Koichi Nagashima, ele acaba dizendo: sim, isso mesmo, você sabe como foi a última fuga da prisão. Quero conhecer a derrota. Parece que foi esse o motivo, ele explica isso, né? E aí tá aquele papel que a gente conhece muito bem, que foi escrito lá, no caso, na saga da prisão, né, dos condenados, que ele deixou dizendo, que era uma reflexão dele, que iria para a capital, queria conhecer a derrota, e assinado pelo mestre do vazio, Ryuko Yanagi. E mais uma vez, né, alguém pergunta: o que tem de errado com ele? Porque Ryuko Yanagi foi capturado da última vez, falando referente a algum momento. Que momento ele queria falar? Do momento que ele foi preso antes ou depois de sair da prisão, que foi trazido para o Yujiro? E é dessa hora que a gente vê uma silhueta. Silhueta essa que é do protagonista dessa série, tá? O Momon Katsuragi. Mas a gente não vai entrar em detalhe para não estragar a surpresa para vocês, aqueles que não conhecem a história de Bakigaiden Yuenshi. E aí se é dito o seguinte: se ele já foi pego, então significa que experimentou a derrota. É uma pergunta. E aí o policial pensa: não deveria esconder. É sim, isso mesmo. Naquela época teve um cara que pegou Ryuko Yanagi. E aí continua a contar. O nome é... bem, qual era? Eu ouvi um pouco sobre isso. E ali vemos outra página, onde está de fato quem é essa pessoa, esse homem que capturou o Ryuko Yanagi. E o Ryuko Yanagi do lado. Nessa grande página se é dito: eu sou um jovem rapaz. E eu era um adolescente naquela época, cerca de 5 anos atrás. Essa história, pelo que dá a entender, está sendo contada pelo Momon Katsuragi. E ele fala de 5 anos atrás, então ele está se referindo aos momentos perto ali da infância de Baki, né? Os 13 anos de Baki, 14, 12 anos de Baki, por aí. Eu já falei sobre a linha do tempo e algumas coisas que passam semelhante com Bakigaiden e Yuenshi, então vocês já devem saber quem viu o vídeo. Mas nesse momento acabamos com as páginas de demonstração para apimentar aí o que vai ser um grande capítulo de iniciação de Bakigaiden e Yuenshi, que será todo adaptado em mangá finalmente. E é isso aí, pessoal, vou ficando por aqui. E meus amigos, eu já quero dizer uma coisa: que arte linda, é maravilhosa, é muito bonita a arte de Yuenshi. Sim, isso acontece porque o mesmo cara que trabalhou em Yuenshi no seu híbrido de light novel com mangá, que tem bastante arte linda, ele tá continuando com o trabalho. Já tinha feito um vídeo e falei sobre isso, que ele ia continuar a fazer essa arte, ele não ia sair disso, o mangaka seria ele. E, mano, eu só tô muito hypado, eu tô muito feliz. Foram poucas páginas, mas o que se trouxe, o que se apareceu, o que mostrou logo de início, já dá aquele pontapé inicial. O mais engraçado, né, que pra quem não viu, é complicado ver esse vídeo. Pra quem não viu a saga dos prisioneiros, né, pra quem não acompanhou isso, e pra quem não viu nem tão pouco a parte do Revenge in Tokyo. Mas sim, isso aqui tá total ligado com o Revenge in Tokyo. Essa história vai se passar total no passado, 10 anos atrás, se eu não me engano. Vai ter muito tempo que vai voltar. E de fato, ela é muito importante para você conhecer muita coisa e muitos mistérios de Baki, tá? Vai ter muita informação importante. Inclusive, Grappler Baki, quando começa, o primeiro mangá lá, que se passa lá atrás, que vai começar as primeiras lutas e tal, tem um personagem de Bakigaiden Yuenshi que aparece ali, e ele quase não tem aparência nenhuma na obra principal, mas sim, esse personagem, ele vai ter papéis de destaque, no caso, nessa obra, que é o lutador de sumo. Vocês vão ver ele lutando em Bakigaiden Yuenshi. É meio que um spoiler, mas não é tanto, né? Porque é só uma participação que eu tô comentando aqui. Então essa obra tá muito boa, já começou muito bem, curti pra caramba. E mano, que arte linda aquela inicial, vai mostrando um parque de diversões macabro pra caramba, mas ao mesmo tempo bem iluminado, bem bonito. Espero que seja realmente 71 páginas, porque se for, velho, a gente vai ter conteúdo pra caramba pra gente ler aqui, pra gente curtir de Bakigaiden Yuenshi. É um dos mangás que eu tava mais esperando. Pra mim, eu acho que é um dos arcos mais empolgantes e mais esperados da última década de Baki, porque realmente não tem tanta hype, eu não tenho sentido tanto hype em Baki durante esses 3, 4 anos que eu falo sobre Baki aqui no canal. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!